Meu nome é João Pedro, sou estudante da faculdade ali da URGS. Esse vídeo possui o intuito de apresentar um resumo da minha pesquisa sobre a efetivação de acesso aos bens de cultura. Essa ideia surgiu quando, em janeiro de 2019, o Ministério da Cultura foi extinto e foi transformado em secretaria, hoje submetido ao Ministério do Turismo. Então, junto dessa nova estrutura, ressurge um debate popular sobre a importância do fomento à cultura nacional, bem como o questionamento se essa pauta tem que estar sempre submetida a vontades políticas. Com isso, através de uma revisão bibliográfica, uma análise do ordenamento jurídico brasileiro, bem como um estudo comparativo com dois países latino-americanos, o México e o Chile, eu pretendo verificar se o Brasil possui os mecanismos hábeis para a efetivação do acesso aos bens de cultura. Tá, mas o que eu quero dizer quando me refiro a acesso aos bens de cultura e por que isso é tão importante? Para isso, é preciso voltar um pouquinho a alguns conceitos pertinentes na matéria. Toda essa pesquisa, ela gira em torno de um estudo sobre os direitos culturais. Para Humberto Cunha Filho, os direitos culturais são aqueles que versam sobre uma tríade, que versam sobre as artes, sobre a memória e sobre o fluxo de saberes. A partir desse grande direito, que é o direito cultural, ele se desmembra em diversos outros, como o direito de acesso aos bens de cultura. Em síntese, para Jorge Miranda, o direito de acesso aos bens de cultura compreende o direito à formação cultural, o direito à fruição cultural e o direito de acesso ao patrimônio cultural. Mas importante, quando se fala em acesso, não tem que se pensar apenas no produto final, mas sim pensar em todas as fontes possíveis. Mas o essencial de tudo isso é compreender a importância de ter esse acesso, o que Patrice Meyer-Beach esquematiza muito bem. Para ele, a falta de acesso a referências culturais gerará dois movimentos: o desnudamento, ou seja, as pessoas se encontram desprovidas de vínculos, e a desocupação, ou seja, as pessoas executam tarefas desprovidas de sentido. A reflexão que deve ser gerada de tudo isso é pensar que o acesso aos bens de culturas respalda diretamente em algo que nos é único, que é a nossa identidade. Agora, melhor entendido o que são esses direitos, nosso olhar parte para a legislação brasileira. A Constituição Federal reconhece o dever do Estado de garantir os direitos culturais e a democratização do acesso aos bens de cultura. Para que tudo isso aconteça, a nossa Constituição ela usa do Plano Nacional de Cultura como um mecanismo para regular essas ações. Na lei que regulamenta esse plano, é reiterado o dever do Estado de proporcionar esse acesso. Para isso, o plano dispõe de diretrizes, ações e estratégias. Mas dentro dessa mesma lei, é reiterado que o Sistema Nacional de Cultura será o principal articulador para a concretização desse plano. Mas o que é esse sistema? Ele está disposto na nossa Constituição como um processo de gestão de cultura e colaboração entre todos os entes da Federação e a sociedade. Infelizmente, até os dias de hoje, o Sistema Nacional de Cultura não foi regulamentado por lei. Além disso, o nosso ordenamento jurídico possui outras diversas legislações e documentos muito importantes sobre a matéria de acesso, como a portaria que enumerou 53 metas para o Plano Nacional de Cultura, o Estatuto de Museus e etc. Entendido o funcionamento da matéria aqui no Brasil, busquei uma análise das políticas culturais do México e do Chile para reflexões através de experiências próximas. No Chile, a matéria é gerida pelo Ministério das Culturas, Artes e Patrimônio. Na Constituição chilena, não é disposto expressamente sobre o acesso aos bens de cultura, mas é referido sobre o dever do Estado de proteção ao patrimônio cultural. Por outro lado, no Chile existe um Plano Nacional de Cultura bastante complexo e desenvolvido que chama atenção pelo seu enfoque nas políticas regionais de cultura. Agora, falando sobre o México, a matéria lá é gerida pela Secretaria da Cultura, que lá possui um caráter de ministério. Nesse sentido, a Constituição mexicana dispõe que toda pessoa tem o direito ao acesso à cultura. Já sobre o plano cultural, o último Programa Especial de Cultura e Arte referiu a importância do reconhecimento de um conceito de transversalidade do dever cultural, ou seja, a criação de uma ação cultural colaborativa. Então, dado todo esse escopo, as conclusões parciais da pesquisa demonstram que as políticas culturais do México, Chile e Brasil convergem numa tentativa de descentralização das políticas culturais. Além disso, fica evidenciado que o Brasil possui um mecanismo jurídico importante para a efetivação do acesso aos bens de cultura, que é o Sistema Nacional de Cultura. Percebe-se que o uso desse sistema é importante não apenas para um compartilhamento de responsabilidade, mas também para a concretização de políticas e programas culturais a longo prazo, bem como para consolidar o acesso com um enfoque em culturas locais e regionais. Contudo, também fica demonstrado que, mesmo com a existência de garantias jurídicas, as atuações políticas e sociais também são imprescindíveis. Percebe-se isso, visto que o Sistema Nacional de Cultura até hoje não possui lei regulamentadora, bem como que o seu nível de implementação nos municípios brasileiros é extremamente baixo. Infelizmente, hoje a característica principal das políticas culturais no Brasil é a descontinuidade. Para a mudança desse cenário, a agenda cultural precisa de reorientações, constatações dos problemas e análise que pode ser reaproveitado. Tudo isso para a busca da concretização do acesso aos bens de cultura. Então, este é o resumo da minha pesquisa. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo e pela atenção.